Será que um jovem, no nosso calendário de hoje, há 30 mil anos atrás, que tem 13 anos e 14 anos, seria tão delinquente quanto um jovem hoje é? Sempre teve gente do que a gente chama hoje de 14 anos, 15 anos, que estava lá em crise com o pai, daddy issues, questionando a educação. Mas que não existia Não isso. existia nem tempo para isso. Nem tempo, né? Nenhum tipo de tempo. Você tinha que sobreviver de qualquer jeito. Essa mania que a gente tem hoje de associar ao adolescente, ou colocar adolescentes para discutir problemas extremamente complexos, né? Ou você colocar adolescentes para dizer como eles acham que o mundo deve ser, como os homens devem se comportar, como as mulheres devem se comportar, como eles acham que a política devia ser. E daí vem a sua já famosa frase, Pondé, que o adolescente não serve para mudar o mundo, no máximo ele serve para arrumar o seu quarto, coisa que ele não costuma fazer. Essa ideia de que o adolescente, antes de tudo, devia arrumar o quarto, na verdade, apesar de que é uma frase de efeito, né, retórica, o que ela traz é a ideia de que seria muito mais útil para o adolescente, para ele, se ele aprendesse a lidar com essas questões muito próximas dele e da responsabilidade dele, do tipo, se eu não arrumar meu quarto, ele vai ficar imundo e fedendo. Olha o futuro aí. Se eu não arrumar meu quarto, ele vai ficar imundo e fedendo. Se eu não arrumar meu quarto, alguém terá que fazê-lo. Ou eu vou depositar isso na expectativa de que uma empregada vai fazê-lo, apesar de que hoje em dia todo mundo posa de bonitinho, dizendo que não tem. Ou então eu vou alocar minha expectativa na minha mãe ou no meu pai. Pondé, por muito tempo só existiam crianças ou adultos. Quando é que se inventou a categoria adolescentes? Olha, se a gente for rastrear a literatura especializada, e tem muita coisa discutindo isso, o primeiro indício em literatura, em texto, porque para a gente identificar esse tipo de coisa, você precisa ter base material. E essa base material é documento histórico. Documento histórico não é exatamente um documento de cartório, é texto, quadro, Um livro, são filme. documentos históricos. Então, há um razoável consenso de que um livro do século XVIII, do Rousseau, Emílio, ou da Educação, é o subtítulo, Emílio ou da Educação, é uma primeira peça em que aparece de forma clara a ideia do que a gente chama de adolescente, ou seja, alguém que estaria lá entre 13 e 15 anos, 13 e 15 anos, e que então você vai formar essa pessoa, inclusive com a ideia de que vai formá-lo para que ele seja, de alguma forma, melhor do que aqueles que vieram antes dele. Isso é século XVIII. Por exemplo, se a gente volta na história da filosofia, o Aristóteles fala que jovens são impetuosos. Então, no sentido, como ele mesmo fala, de que jovens, muitas vezes, o pensamento é atropelado pelas paixões, né? Mas não é ele não está falando de adolescente, ele não está pensando num período específico. Ele está falando simplesmente do que a gente poderia chamar de um adulto no começo da vida. Enquanto que a ideia de um adolescente como um período específico, objeto de educação específica, sendo entendido como tendo o que a gente poderia chamar de uma vida psicológica específica, com características, inclusive, do ponto de vista do seu convívio social, antes do século XVIII, é difícil dizer. Ainda que você possa dizer que existe um tempo de amadurecimento cerebral, que de fato existe, esse tempo de amadurecimento cerebral, como conceito, não é suficiente para se dar conta do que se entende como adolescente. Além do fato de que há uma plasticidade no funcionamento cerebral. O cérebro é um organismo que está aberto à interação com o meio. Será que esse amadurecimento acontece assim por mágica? Ou esse amadurecimento depende dos inputs que vêm da sociedade à sua volta? Eu estou dizendo ao contrário, no sentido reverso, como está na moda se falar. Será que há 30 mil anos atrás,
a gente teria a mesma compreensão, é impossível de se saber, mas a gente teria a mesma compreensão do que seria uma adolescente? Será que um jovem, no nosso calendário de hoje, há 30 mil anos atrás, que tem 13 anos e 14 anos, seria tão delinquente quanto um jovem hoje é? Ou será que o meio ambiente à sua volta e a gama de responsabilidades que ele teria que assumir já numa idade jovem, como a gente fala hoje, inclusive das mulheres tendo filhos, será que eles teriam essa mesma lentidão no processo de amadurecimento? Portanto, digamos, esse alargamento do que a gente tem por adolescente, meio irresponsável, não assume compromisso, é cheio de dúvidas, é sonhador, certo? Esse conjunto de elementos. Isso significa que há uma interação social que vai, de alguma forma, criando espaço para que as pessoas não amadureçam. A ideia de que você encurta a adolescência para o trabalho é uma ideia que, na verdade, é o seguinte: os jovens sempre trabalharam. Isso não quer dizer que a Revolução Industrial não fosse violenta, mas os jovens sempre trabalharam. Então, você reduz a adolescência, que é uma teoria, porque na prática não existia, né? Quando você pula para os anos 60, você tem vários elementos. Você tem a explosão da televisão, como fenômeno cultural de massa, né? Daí você tem o crescimento do capitalismo americano pós-Segunda Guerra, os Estados Unidos extremamente rico. Você tem a descoberta do jovem como um target da publicidade, calça jeans, camiseta. Você tem um fenômeno histórico importante, que é a Guerra do Vietnã e a revolta dos jovens contra o alistamento obrigatório, que deu origem ao movimento hippie, certo? Que todo mundo conhece. Então, você tem um conjunto de elementos naquele instante que o capitalismo, como sempre, e a publicidade, como sempre, percebeu que ali existia um tema, inclusive porque o jovem tinha mais dinheiro, começava a consumir, então vamos dar a palavra ao jovem, porque no final ele vai numa loja e vai comprar jeans, na verdade. Os adolescentes do Rousseau, que a gente falou agora há pouco, eles eram educados para ser homens fortes. Os adolescentes de hoje são educados para serem homens fracos, ou pelo menos mais vulneráveis e frágeis? Sem dúvida. Eu acho que, inclusive, grande parte das pessoas na herança do Rousseau que pensaram essa coisa de jovem no adolescente, tudo que eles falavam, se estivessem vivos hoje, eles iam ficar impressionados, porque hoje, na verdade, a gente está educando os jovens para serem fracos a vida inteira. Hoje, de alguma forma, se consolidou essa ideia de que todo adolescente é problemático. Então, eu queria saber o que você acha dessa ideia e quem, afinal, entende de adolescentes. As escolas entendem, a psicologia entende, os cientistas sociais entendem, os filósofos. Quem é que entende de adolescentes? Um pouco. As diferentes especialidades entendem um pouco. Ninguém entende plenamente de adolescente. Apesar que você pode dizer que é especialista, significa que o cara ou a mulher leu mais livros sobre isso, tem uma literatura especializada, isso é importante. Mas você não consegue discutir nenhum fenômeno contemporâneo, não é só adolescente, que não tem abordagem histórica, sociológica, econômica, filosófica, psicologicamente, antropológica. Não tem. Então, não existe alguém que é dono do assunto adolescência, apesar que alguns podem querer passar a ideia que é. Há uma tendência a você endurecer a propriedade intelectual do objeto adolescente por parte do mercado do mercado psicológico, inclusive por interesse dos próprios profissionais. Né? E quando eu digo interesse aqui, não estou nem entrando em interesse escuso, por interesse prático. Mas a verdade é que, por exemplo, não dá para discutir a adolescência sem sociologia. É impossível. Sem você pensar, por exemplo, quer ver uma coisa? O atravessamento da ideia do adolescente pelo culto gigantesco da autonomia individual. Você tem ideia do que custa ser autônomo individualmente? É uma palhaçada o que vendem por aí. Todo mundo vai ser autônomo, ter próprias ideias. Isso é uma mentira. O psicólogo Dan Kyle, autor do livro Síndrome de Peter Pan, ele escreveu: a irresponsabilidade é a chave para permanecer jovem. Será, Pondé? Então, exatamente é isso, né? Porque quando você, como o caso hipotético que eu estava descrevendo aqui, né? Essa pessoa ela permanece jovem. Ela, inclusive, se acha jovem. Ela acha que ela se entende melhor com jovens de 18 anos. Porque, inclusive, ela gosta de posar de jovem, porque assim ela se sente jovem.
e evita pensar que já tem mais de 50, sei lá. E uma das formas de você posar de jovem é ser um irresponsável, pela ideia de que o jovem é naturalmente irresponsável, o que é uma baita de uma mentira. Veja como é o produto. Mas a imagem de que o jovem pleno é irresponsável e tem que ser, e aí vai a pessoa de 60 anos lá e se chamava há algum tempo de hippie velho. Há um vínculo direto entre a forma como a sociedade organiza a vida e o significado das idades. O que hoje nós tendemos, o que é natural, nós tendemos a sempre tomar o mundo no qual a gente vive como óbvio, como sempre foi assim, entende? Como não, é claro, sempre teve gente do que a gente chama hoje de 14 anos, 15 anos, que estava lá em crise com o pai, daddy issues, questionando a educação. Mas que não existia isso. Não existia nem tempo para isso. Nem tempo, né? Nenhum tipo de tempo. Você tinha que sobreviver de qualquer jeito, né? Então você era atropelado pelo que a gente chamou de idade adulta, né? Imagine, onde é que ele ia, que quarto ele ia se esconder no ano 1000 para entrar em crise? Você tem aí, você tem ritos ou rituais que marcam a passagem em que você é criança, obedece, não tem responsabilidade por nada do grupo, para o momento em que você vai responder como adulto. Você será responsável pela segurança, pela manutenção, pela reprodução, pela garantia de sobrevivência das crianças, que significa a manutenção do grupo no futuro próximo. E a idade adulta é uma idade em que você tem que aguentar coisas sem berrar. O ser adulto é você aguentar o tranco e não ficar por aí reclamando, gemendo, botando a culpa nos outros. Por quê? Porque é difícil. A psicóloga Jean Twenge, especializada em estudo de gerações, ela diz que os jovens de hoje têm mais escolhas e liberdade, mas também mais incertezas sobre quem são. Essa psicóloga é muito boa, ela tem um longo estudo sobre gerações de jovens, muito interessante. E essa imbricação é muito interessante. É justamente por você ter muitas opções que você fica muito confuso. Por você ter muita liberdade de escolha, supostamente, você fica desorientado. Imagina que você está dentro de um free shop ou de um supermercado. Fazer logo a linguagem do Adorno. Você tem muita opção e você pode escolher qualquer coisa. Ai, meu Deus, o que é que eu vou escolher? Tem esse, e aquele, e esse aqui. Falaram desse, mas esse o preço está melhor. Só tem 2 produtos. É A ou B. Muito mais Escolhe, não enche o fácil, saco. muito mais fácil. Né? Então, muita liberdade, muita opção. Meu Deus, para que lado que eu vou? O que que eu faço? Após a Revolução Industrial, temos um segundo momento importante para a adolescência, o do pós-Segunda Guerra Mundial. A juventude ganhou novos significados e, com a economia aquecida, o marketing soube explorar a nova geração. Nasce aí o mercado adolescente, Pondé? É isso aí, um supermercado, né? Tanto no sentido da loja física quanto da magnitude do tamanho do mercado. Na realidade, os anos 1960, você tem os Estados Unidos que sai da Segunda Guerra Mundial como dono do mundo, né? Rico, criando toda aquela gama de objetos de consumo, inclusive para dentro de casa, falava com relação à geração baby boomer, e aí nos anos 1960 desabrocha a imagem do jovem que questiona, nos Estados Unidos por uma razão específica, para não ser obrigado a ir à Guerra do Vietnã, né? Que aí cola com o discurso da esquerda da época, que estava ali nascente, a esquerda pós-colonial, anticolonial, né, das chamadas guerras coloniais, e aí você tem, e é um dos momentos interessantes, Andresa, porque aí a gente vê a confluência entre crítica ideológica e marketing, como eles se encontram nos anos 1960, né? O jovem se veste assim, a blusa, a camiseta, a calça,
o sapato, o tipo de cabelo. Então, o que aconteceu é que os publicitários, que sempre estiveram, no meu ponto de vista, hoje eles estão sofrendo um pouco entre os grupos mais inteligentes da sociedade. Eu acho que hoje eles estão meio sofrendo porque eles estão acreditando nas bobagens que eles fazem, salvar o mundo com propaganda de banco, tipo assim, né? Mas eles perceberam que ali tinha um nicho gigantesco. Então, a publicidade ela vendia não apenas os produtos para os adolescentes, mas também a ideia de como ser adolescente, como se Exatamente. comportar. Esse é o grande salto, né? Porque uma coisa é você vender o tênis, a calça, sei lá, objetos que então o adolescente quer, e aí os pais vão percebendo que quando você compra o que o adolescente quer, ele fica feliz, como todo mundo fica quando ganha presente. E aí começa a surgir variedade de calças jeans, por exemplo. Mas além disso, o marketing deu um grande salto, né? Que foi perceber que o adolescente, enquanto tal, é um produto.